aqueles que não estiveram mais cedo, dou bom dia para vocês. Hoje nós começamos um novo módulo na nossa escola bíblica. Esse é o título, Lidando Biblicamente com o Passado. E o módulo, ele é baseado no livro Colocando o Seu Passado no Devido Lugar, por Steve Byers. A gente tem um livro desse ali na nossa livraria. Eu não sei agora quanto ele está, mas se você se interessar, a gente vê isso depois, tá bom? A ideia é que em 4 domingos a gente possa tratar das 3 partes. Eu realmente vou fundamentar a aula, praticamente eu vou estar explanando o livro aqui, ou resumindo até para vocês. E ele apresenta 3 partes. E hoje o que eu quero com vocês é ver até o ponto B da primeira parte. Então, passar pela introdução e depois pelo subtítulo, Seu passado pode ser um dos seus piores inimigos. Mas, antes de ir adiante, eu quero mais uma vez orar com vocês. Senhor, nos ajude a olharmos para isso biblicamente. Eu te agradeço, Pai, por pessoas como Steve Byers, pensando biblicamente a respeito de um assunto extremamente importante, um assunto, Pai, que influencia o nosso presente, um assunto que pode nos ajudar, Pai, a solucionar questões que envolvem problemas em nossos corações. Peço ao Senhor que me use, peço ao Senhor, Pai, que o nome de Jesus seja exaltado. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Então, minha pergunta para vocês é: quem aqui já atolou um carro? Quem que já atolou um carro? Alguns de vocês. Eu não, meu pai. Alguns do seu pai. Seu pai já atolou. Então posso perguntar também: quem aqui já esteve num carro que estava atolado? Cláudia. Dani estava quando o Cassie atolou. Não foi isso? Então. Rose estava quando o Sérgio atolou. Não? Eu era solteiro. Eu iria culpado. Eu também já. Eu não atolei. Ainda não atolei. Mas eu me lembro de ter... Meu pai tem uma Kombi. E eu nem sabia disso, mas a Kombi tinha tração numa só roda. É só uma que vai. E justamente aquela roda, ela dava lá e ficou atolada. Não sabia. E quanto mais ele se esforçava para sair daquela situação, mais afundava. Mas eu não acho que somente carros atolam. Pessoas também podem ficar atoladas. Ou melhor dizendo, uma pessoa ela pode se sentir atolada. Como? A esposa que promete não mais berrar com o seu marido, seus filhos, mas... O marido que prometeu parar de beber, mas... O jovem que queria se manter puro, mas... A garota que não queria mais passar o dia na internet, atolada. Você quer sair do buraco, mas não consegue. Promete que vai ser diferente, mas comete os mesmos erros. Eu pergunto, será que o nosso passado, será que a nossa história tem algo a ver com isso? Olha como o profeta Jeremias escreveu. Será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem. Vocês que estão acostumados a praticar o mal. Então muitas pessoas estão atoladas no seu coração. Talvez seja com ciúme, com vingança, com ódio, cobiça, medo, desânimo, preocupação, amargura, e a lista pode ser bem grandinha. E eu não creio que essas pessoas queiram ficar atoladas nisso. E eu também creio que no nosso meio pode ter pessoas que possivelmente estejam atoladas. Algumas já até cansaram de tentar mudar, de melhorar. Mas eu conheço alguém que não se cansou, nem de você, nem de ninguém que queira essa mudança.
ou de você que discorda, ou já não tem mais forças de que essa mudança aconteça. Ou de você que tem escutado de outras pessoas que você não pode mudar. Olha o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 6, 11. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, santificados, justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. E quando ele diz foram, ele se refere, vocês foram imorais, idólatras, adúlteros, homossexuais, ladrões, avarentos, alcoólatras, caluniadores, trapaceiros. E pensar que o poder de Jesus, ele transforma tudo isso. A salvação que nós temos em Jesus, ela não é somente para que nós tenhamos a vida eterna. A salvação é uma transformação que acontece em nossa vida por inteiro, inclusive com os nossos corpos. Não é somente com a nossa alma. E eu creio no poder de Cristo para transformar, porque eu mesmo tenho experimentado dessa transformação. Uma transformação que começa com fé em Deus, por causa da graça dele. Paulo diz que, em Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14, ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. E se você crê nisso, você também pode crer que toda a sua vida, não somente a sua alma, pode ser transformada. O seu passado de dor pode ser transformado numa lembrança que lhe dá ainda mais força para você viver, e viver em prol de Cristo, que morreu no seu lugar para te salvar da condenação que o seu pecado te dá, a saber, o inferno. Acredite, o seu passado pode lhe ajudar a enxergar a esperança que somente Cristo é capaz de dar. Uma esperança que, no meu caso, me incentiva a não ficar atolado naquilo que eu já fiz e, por vezes, passo a tentação de fazer. Uma esperança que me dá poder para prosseguir e viver para a honra e glória de Deus. Ok, Isabel, mas o que eu posso fazer? Por um lado, você pode viver como se o passado fosse nada. Vou passar ali engulho. Ou às vezes alguém pode falar isso para você. Engula isso tudo. Talvez dentro da igreja, alguém acreditando que o passado não é nada, diga para você, começa a servir mais e as coisas se resolvem. Alguém pode dizer, ou você acreditar, que são simplesmente águas passadas. Ou outro ainda dizer, cara, se preocupa com isso, seja feliz. Don't worry, be happy. Por outro lado, você pode viver como se o passado fosse tudo. Você não consegue fazer alguma coisa porque sofreu muito na infância. Meu pai nunca me abraçou, por isso eu sou assim. Minha mãe me bateu muito, por isso eu sou assim. Sofri bullying na minha infância toda, por isso eu fiquei assim. Vocês já ouviram alguma coisa assim? Como se o passado carregasse a identidade da pessoa no seu presente. E a pergunta é realmente assim? Olha, eu sou assim porque minhas necessidades nunca foram supridas. Eu nunca tive o que queria. Talvez você tenha escutado que a sua criança interior está ferida e por isso você é do jeito que você é, você faz o que você faz. Já lhe disseram que as escolhas que você faz hoje não são sua culpa porque você é movido pelo que aconteceu no seu passado?
Gente, isso está em moda. Viver como se o passado não fosse nada, ou como se ele fosse tudo, é um baita problema. Por quê? Porque se o passado não é nada, por que Deus nos criou com capacidade para nos lembrarmos das coisas? Por que existe tanta gente na Bíblia cujas escolhas passadas foram importantes para as decisões delas no presente? Por que somos instruídos a não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira? E se o passado é tudo, por que a Bíblia nos ensina a perdoar? Por que nos ensina que há uma esperança? Por que ela nos ensina que nossas escolhas hoje são de nossas responsabilidades? Como eu já disse, gente, eu tenho escutado bastante isso com relação, olha, eu fui assim, eu fui tratado assim, e por essa razão é que eu hoje sou assim. E por isso eu não tenho culpa. A culpa é da pessoa que me ofendeu lá no passado. Eu acho até triste, ainda que interessante, é que as pessoas que seguem esse conselho, elas se decepcionam dia após dia. De novo, acreditar em um ou em outro é problemático. E a ideia do autor do livro não é nem uma opção e nem a outra. É uma opção que nos ajuda a olhar para o nosso passado com as lentes de Deus. De forma que nós podemos trocar a culpa e o desespero pelo perdão e pela esperança. Que nós podemos avaliar corretamente o passado. Que nós podemos observar as nossas falhas como aprendizado para um novo caminho. Que nós podemos reavaliar as respostas, as reações dadas no passado e as reinterpretar com os olhos de Deus. De que nós podemos experimentar alegria ao saber da presença de Deus em cada momento da vida. E de que nós podemos nos preparar para ajudar outros. É verdade que cada um de nós aqui tem uma história diferente, mas é igualmente verdade que todos temos uma história. E eu não sei a história completa de cada um de vocês, mas eu sei que ela pode ter sido tanto boa quanto ruim. Eu sei que as pessoas, ou as nossas histórias, influenciam, prestam bem atenção nessa palavra, influenciam em quem nós somos hoje. Eu sei que as nossas histórias podem nos trazer sofrimento, mas eu também sei que elas podem, da perspectiva bíblica, serem instrumentos para eu viver mais e melhor a vontade de Deus. E, consequentemente, sentir alegria em cumprir com o propósito pelo qual eu existo. Semana passada, uma pessoa entrou em contato comigo porque ela tinha descoberto que a filha dela, ainda no ventre, foi diagnosticada com síndrome de Patal. A mesma síndrome que a minha filha, que vocês, deixa eu ver, vocês todos não conheceram. Ela faleceu em 2012, com 1 mês de vida. E passar por esse momento não foi alegre. Pelo contrário, a Karen e eu, bem como os nossos próximos, sofreram bastante. Mas olhar pelo que nós passamos de uma forma bíblica nos trouxe muito consolo e muita esperança. Uma pergunta que nós devemos fazer, e vamos aproveitar esse começo aqui para fazer, é pensar sobre o passado. É bíblico. Ainda que eu tenha dado essas questões para vocês com relação a quem vê o passado como se não fosse nada, como se fosse tudo, eu ainda quero ver com vocês sobre pensar sobre o passado é bíblico. E para responder essa pergunta, eu quero contar com a ajuda de 4 personagens bíblicos: Paulo, Noemi, Zaqueu e Onésimo. E eu quero começar com Paulo. E olha o que ele escreveu lá na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12.
Ricardo, lê pra gente. Consegue? Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Lu, você pode ler pra gente? Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Percebam que algo aconteceu com Paulo. Ele diz que lhe foi dado um espinho na carne. Nós não sabemos exatamente o que era isso, o que era esse espinho na carne. Mas nós sabemos que Paulo viu esse espinho na carne como indesejável. Não era algo que ele queria. Ele não queria e até por isso ele rogou a Deus para que ele tirasse. No entanto, quando Paulo viu que a resposta de Deus não era bem a que ele queria, Paulo viu o espinho na carne como uma oportunidade para ele crescer em Cristo. Perceba também no versículo 7 que Paulo diz que Satanás estava envolvido nesse espinho na carne. Porém, Paulo não dá destaque para Satanás. Não entrevista Satanás por causa do espinho na carne dele. Ele não dá uma posição central para Satanás. Nossas histórias, elas são cheias de dores e sofrimento. E uma das perguntas que eu me faço é: será que eu devo focar nisso? E nessa passagem, Paulo não foca nas dores, mas em alguém muito mais importante que as suas dores e sofrimento. Mas ele me disse, Deus me disse: minha graça é suficiente para você, pois meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Uma pergunta retórica aqui: o que é o mais importante para você? Porque enquanto você não perceber que essa vida não é sobre o seu bem-estar, sobre a sua liberdade, sobre a sua vontade, sobre os seus desejos, sobre os políticos que você queria ver no poder, então pode ser que você nunca conseguirá focar no algo bíblico. O texto de Paulo, ele continua: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. O sofrimento do passado fez de Paulo um homem mais forte, centrado em Cristo. Paulo percebeu que os seus sofrimentos não tinham um fim nele mesmo. Os sofrimentos serviram como oportunidade para ele entender que era fraco e que precisava de Deus. Paulo olhou com as lentes bíblicas para o sofrimento e com isso ele experimentou ainda mais o poder de Cristo nele. E olha, perceba que Paulo, ele não deixou de orar a Deus por causa disso. Ele não deixou de orar que Deus tirasse o sofrimento que ele tinha. A verdade, se você se esqueceu disso, é que o sofrimento não deveria existir nesse mundo. Nenhum de nós aqui deveria sofrer. O sofrimento não deveria fazer parte da experiência humana. Primeiro dia Deus cria, segundo dia Deus cria, toda vez bom. Esse dia muito bom. Não tinha coisa ruim. Tinha só uma coisinha que era insuficiente. Graças a Deus por isso. Criou as mulheres. Está duvidando disso, cara? Foi o nosso pecado que introduziu o sofrimento nesse mundo.
É natural, por não ser parte do design original de Deus, nós evitarmos, nós não desejarmos o sofrimento. Mas não é mais natural, também por causa do pecado, colocarmos Deus de forma apropriada nessa equação da vida. Alguma vez você já pediu a Deus que tirasse algo de sua vida? Algo que lhe incomodava, algo que lhe fazia ou faz sofrer, mas Ele nunca tirou? Presta atenção nisso, isso pode soar como bastante frio, mas essa é a verdade nua e crua. Deus não precisa responder às suas orações do jeito que você deseja. Muito menos tem que obedecer às suas demandas, às suas ordens. Ele não tem que obedecer aos seus pedidos, nem aos meus pedidos. Ele não responderá a toda oração, a todo pedido que você tiver. Por quê? Porque mais do que você e eu, Ele sabe o que é melhor. Ele sabe que aquele espinho na carne de Paulo, que até Satanás utilizava para atormentar com ele, servia para que Paulo percebesse que na fraqueza ele era forte, que na fraqueza ele manifestava a força de Deus e não as suas próprias forças. Gente, pense, quão bom é quando a gente tem a consciência, a percepção de que somos insuficientes, de que somos fracos, ao invés de caminhar com o peito que parece um pombo, achando que a gente pode enfrentar tudo na vida. Você se sente como alguém que tem um espinho na cara? Alguma vez você já pediu a Deus que retirasse essa dor, esse sofrimento? E se Ele não atender o seu desejo, da forma como você acha que Ele deve olhar para esse sofrimento, como é que você reagiu? Será que você tem olhado para essa fraqueza, para esse sofrimento, para essa dor, como uma oportunidade para nas mãos de Deus ser mais forte? Essa passagem me encoraja a olhar para o sofrimento com uma outra perspectiva. Aliás, ela me ajuda a olhar para as minhas fraquezas como um motivo de alegria. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Você quer estar cheio do poder de Deus? Comece a olhar para as suas fraquezas diferentemente, com foco em Cristo e não em você. Eu quero mostrar para vocês agora um vídeo que uma amiga gravou no final de 2014, quando descobriu o que talvez pudesse ser como um espinho na carne para Paulo. Era um câncer. Eu acredito que ilustra bem o que Paulo escreveu. Por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas. Franquini Berti, Testemunho da Amanda, Cena 1, Take 1. Saiu até pozinho. Meu nome é Amanda, tenho 32 anos. Eu sou casado com o Marcelo Berti e nós temos 2 filhos, o Natan, de 4 anos, e a Melissa, de 1 ano. Nós somos da Igreja Batista Cidade Universitária e em junho de 2012 nós viemos aqui para Dallas, onde o Marcelo está estudando, fazendo mestrado no Seminário Teológico de Dallas. Em agosto do ano passado, eu comecei a sentir alguns incômodos na região da mama. Mas como eu não sentia nenhum nódulo, eu não me preocupei. Depois de 2 meses, esses incômodos já eram dores quase que diárias. Então eu resolvi procurar um médico. O médico disse estar tudo bem. A princípio ele acreditava que eu não tinha nada, pois ele também não encontrou nenhum nódulo. Mas como ele já sabia do meu histórico familiar, sabia que a minha irmã teve câncer ainda muito nova, ele resolveu pedir uma mamografia.
Alguns dias depois, nós fizemos a mamografia e no mesmo dia já tivemos o resultado. E saímos dali agradecidos, porque nada foi encontrado. Depois de um mês, as dores que eram acalmadas com uma bolsa de água quente ou algum remédio para a dor já não faziam mais efeito. E algumas mudanças no formato da minha mama já estavam ficando visíveis. Então, resolvi procurar o médico novamente e dessa vez ele me encaminhou para fazer uma ressonância. O meu médico nunca me liga, mas na primeira terça-feira de dezembro eu recebi um telefonema dele e naquele momento eu já sabia que a notícia não era boa. Diferente do resultado da mamografia, em que dizia que eu não tinha nada, dessa vez a ressonância veio com o resultado de que algo suspeito de ser maligno eles tinham encontrado na minha mama. Já em contato com o oncologista, eu fui encaminhada para estar realizando uma biópsia e uma semana depois nós recebemos o resultado de o que eu tenho é câncer invasivo, agressivo, em um grau de 2 a 3. Quando o médico leu o laudo da minha biópsia, eu lembro de olhar para o Marcelo e perguntar, ele disse que eu tenho câncer? E o Marcelo apenas balançou a cabeça. Eu não consigo explicar o meu sentimento naquele momento. Toda vez que o Natan se machuca, ele pede para eu dar um beijo para sarar e aliviar a dor. E acho que naquele momento, a única coisa que eu queria era um beijo sarador. Desde o primeiro dia que a gente ficou sabendo, até antes, enquanto a gente esperava, a gente se sentiu amparado e cuidado por Deus em cada segundo. Deus tem sido maravilhoso e Ele tem dado forças para a gente que, principalmente para mim, que eu nunca achei possível ter. Eu nunca perguntei para Deus o porquê que Ele me deu esse câncer, porque Ele permitiu isso. A única coisa que eu faço é pedir para que Ele me dê forças para lutar, para passar por toda a dificuldade da cirurgia, do tratamento, que a gente ainda não sabe qual vai ser, e que eu possa estar sempre encontrando nele refúgio, que eu possa estar sempre na sua palavra, em oração, sentindo o abraço dele, a mão dele que vai estar sempre junto comigo, me segurando, me sustentando. E hoje, mais do que nunca, eu preciso dele e eu sei que ele está comigo e é ele que tem me dado forças para sentar no chão e continuar brincando com meus filhos e rindo e aos poucos tentando explicar para o Natan, que me pergunta todo dia se eu sarei, e eu ter que explicar para ele que, de uma maneira simples para ele, que o peito da mamãe está estragado e a gente vai ter que trocar. Deus tem sido presente, amoroso e sensível a todas as nossas necessidades. São amigos, igrejas no Brasil e em outros países, nos ajudando e orando por nós diariamente. E tem sido gostoso, tem sido muito especial receber tanto carinho e tantos abraços, até mesmo virtuais, que tem feito toda a diferença no nosso caminhar até aqui. E tem sido muito gostoso perceber o quão nós somos amados, o quão nós somos queridos e o quão importante é o corpo de Cristo. Hoje eu queria agradecer a vocês, agradecer pelas orações, pelo carinho, e para nós é uma alegria, apesar da situação, passarmos por esse momento cercados de tanto amor e cercados de tanto carinho, mesmo estando tão longe. Muito obrigada pelo cuidado de vocês, obrigado pela ajuda em todos os sentidos, e até aqui Deus tem nos ajudado e por isso nós estamos alegres. Nosso desejo é que você possa crescer junto com a gente em intimidade com Deus, porque apesar de tudo, Deus é bom
e Ele tem cuidado de nós. Se você está precisando, aqui vai o meu beijo sarador para você. Amamos vocês. Muito obrigada. Oh God, how I need you. Amanda, você sempre disse chorar muito, né? Amanda, ela faleceu em abril de 2017. Depois que eu e minha família chegamos aqui em Palmeiras. E ela mostrou ao mundo que é possível se alegrar apesar da doença e exaltar a Deus por todo o cuidado que Ele dá. Então, pergunto, pensar sobre o passado é bíblico? E agora eu queria ver com vocês como Noemi nos ajuda a responder isso. A Noemi, ela tratou o seu sofrimento de forma diferente do que Paulo tratou. E eu diria que ela não tratou tão bem assim. E nós estudamos aqui o livro de Ruth recentemente, e é provável que vários de vocês se lembrem disso. Noemi, ela se muda para Moabe, com Elimeleque, o seu marido, e os seus 2 filhos, Malome e Quilion. Em Moabe, seus filhos se casam, mas como o seu marido, todos eles morrem. E Noemi fica somente com as suas noras. E quando ela escuta que em Belém já tem comida novamente, ela decide voltar para lá e dessa vez carregar as suas noras. Mas no meio do caminho, Noemi ela muda de opinião quanto à presença das suas noras em Belém. Então ela tenta insistir, encoraja elas a voltar para Moabe. Uma das noras retorna, a outra, Ruth, ela diz no capítulo 1, nos versículos 16 e 17: Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultado. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi chega em Belém com Ruth, ela diz às pessoas que as viram ali, né? Noemi diz: Não me chamem Noemi, chamem-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso trouxe desgraça. E Noemi, ela tinha toda a razão para estar triste. E de fato, eu penso que não se entristecer com a morte de cônjuges e dos filhos, eu diria, isso sim é um distúrbio, é um transtorno. Mas a questão com Noemi não é meramente o seu sofrimento ou a sua dor. A questão é como a dor a influenciou. Talvez eu até poderia dizer como a dor a cegou de enxergar que ela não voltou de Moabe com as mãos vazias. Aquela moça, Ruth, que chegou com ela, seria um instrumento de Deus para dar para Noemi aquilo que ela não tinha mais: uma família e até mesmo comida. E de fato, o resto do livro mostra como Deus está presente para nos ajudar a lidar com as nossas dores, inclusive as mais antigas. O livro de Ruth mostra que Deus é digno de confiança, que Deus é amoroso mesmo quando a vida nos aflige, de que Deus é provedor mesmo quando nós perdemos as nossas esperanças. No final do livro de Ruth, as mulheres disseram a Noemi, versículos 14 e 15 do capítulo 4: Louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Então, em meio a tanto sofrimento, talvez não haja maior sofrimento do que perder um membro da família.
Noemi, ela se esqueceu do Deus que ela tinha e a amava. Ela não era alguém que não conhecia Deus, ela cria nele. E nós também, como Noemi, podemos passar por situações em nossas vidas e nos esquecemos quem Deus verdadeiramente é. Nós podemos sim chegar ao ponto de culpar a Deus, quando na verdade é Ele quem mais preza pela nossa vida. Então, veja como é importante olharmos para o passado biblicamente e conhecermos suficientemente de Deus para lidar com as dores do passado. Em resumo, Noemi perdeu o marido e os 2 filhos. Ela lidou mal com o sofrimento. Mas Deus proporcionou um final feliz. Olha Zaqueu. Eu quero ser salva! Louvem ao Senhor! Mostre-nos o caminho, Senhor. O povo estava começando a aceitá-lo como senhor e mestre. Em Jericó, havia um cobrador de impostos chamado Zaqueu. Ele queria tanto ver Jesus que subiu numa árvore por causa da multidão. Olha só o cobrador de impostos. Desça depressa, Zaqueu, porque hoje preciso ficar em sua casa. Em minha casa? Por que vai ficar na casa dele? Como Zaqueu conhece Jesus? Olha, eu vou dar a metade de todos os meus bens aos pobres. E se por acaso tiver roubado alguém, vou devolver 4 vezes mais. Eu não acredito! Um cobrador de impostos devolvendo os impostos? Impossível! Hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão. O Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Zaqueu, como foi visto aqui, ele é um cobrador de impostos. Ele é conhecido no meio evangélico especialmente por causa do seu tamanho. Ele era um homem baixo e até por isso ele sobe numa árvore para na multidão ver Jesus. Mas o que mais deve estar em nosso radar é que Zaqueu, ele reconheceu que tinha assuntos não resolvidos no seu passado. E depois que ele se encontrou com Jesus, Jesus disse, que iria para a casa dele. E não pense que isso era qualquer coisa também, porque sendo ele um cobrador de impostos, as pessoas viam ele como um traidor. Então Jesus estava indo para a casa de um traidor. Mas na presença de Jesus, Zaqueu me confessa que precisa mudar. E ele toma uma decisão. E Jesus se alegra, ele se alegrou que Zaqueu havia observado o seu passado. Ele fez uma avaliação do seu passado e entendeu que precisava de uma mudança. Lembre-se, aqui a gente está respondendo a pergunta: pensar sobre o passado é bíblico? Vamos olhar agora para Onésimo. Onésimo, ele é um personagem bíblico que está na carta de Paulo a Filemon. Onésimo, ele era um escravo fugitivo. Ele havia roubado do seu senhor, Filemon. Ele fugiu para Roma, onde teve um encontro com o apóstolo Paulo, e nessa ocasião Onésimo se torna cristão. E por agora ele ter uma nova identidade, ele volta a Filemon com uma carta de Paulo, pedindo que o perdoasse pelo seu erro. E eu pergunto, alguma vez você já causou problemas a outra pessoa? Sim ou não? Vou falar primeiro, sim. Você. Sim. Sim. Sim, tenho certeza que aqui todo mundo já causou problema para alguma outra pessoa. E a pergunta é, como é que você tratou essa questão?
E se você não tratou, com que frequência essa questão lhe assombra? Quantas vezes você se lembra disso? Você já pensou que tratar uma ofensa que você fez a alguém pode tanto lhe ajudar quanto ajudar a pessoa que foi ofendida? Quando eu penso em Onésimo e Filemão, eu penso que os pecados não resolvidos do passado precisam ser tratados de tal forma que todas as pessoas envolvidas estejam bem uns com os outros, ou umas com os outros. Então, como a gente está vendo, falar do passado, olhar para o passado, avaliar o passado, é sim um exercício bíblico. Então eu queria aproveitar esse momento e fazer algumas perguntas, talvez, para a gente tentar conversar um pouquinho aqui. Refletir sobre o seu passado é um assunto importante para você? Talvez a pergunta está te pegando assim de surpresa, mas é alguma coisa que você considera é importante? Refletir as suas ações, o seu comportamento, aquilo que você falou para alguém. Eu acho que sim, porque me lembra do que eu fui salvo. Porque eu fui salvo por causa dos meus pecados. E é bom refletir assim, por que eu precisei dessa salvação? Por que eu preciso dessa salvação? Que eu cometi, que eu sou tentado ainda a cometer hoje. Saber, então isso para mim é incentivador de continuar vivendo sobre a graça de Deus e me deleitar no perdão dele. Saber do que eu fui salvo. Alguma coisa no seu passado, no passado de vocês, que vocês gostariam que não tivesse acontecido? É assim de novo? Não? Claro. Você tem a tendência de colocar a culpa no passado? Eu acho que até quando a gente chega nesse ponto de já pensar sobre o passado, já foi uma evolução, né? Porque muito daquilo que a gente às vezes expressa hoje, ou do que a gente vem do passado, né? Diz Freud lá, né? Que a criança é o pai do adulto. E muitas vezes a gente nem consegue enxergar lá qual é o passado mesmo que está refletindo agora, né? Mas se a gente chegou nesse ponto, né, já de olhar para o passado, e só olhar, né, só trazer isso como... Porque o outro problema é viver no passado, né, que também é um outro mal que acontece. E assim, é muito desafiador você fazer esse olhar, porque muitas vezes até, e é uma coisa que é da humanidade, né, você é estereotipado pelo passado, né, então, por isso, eu não vou nem dar exemplo, porque de alguma forma pode afetar alguém, mas aconteceu alguma coisa na sua vida e onde você chega, muitas vezes a referência é aquele que, ou aquela que, né? E isso é difícil, né? E você se libertar disso não é tão fácil, não. Então, você falou de desafio, agora eu tenho um desafio dessa partezinha que quero passar com vocês e de ficar dentro do prazo que eu gostaria que ficasse, tá bom? Mas essa parte, ele fala do seu passado pode ser dos seus inimigos, dos seus piores inimigos. Ele coloca 6 pontos aqui. Ainda que de forma breve, eu vou vê-lo com vocês, tá bom? E logo no começo eu comentei que o passado ele pode ser tão bom quanto ruim. Então, talvez você se lembre de algum amigo na escola ou em outro ambiente que ele era um bom amigo, mas nem sempre era um bom amigo. Talvez era aquele bom amigo dentro da sala de aula, mas quando você estava numa festinha, aquele cara que queria que você enchesse a cara, ou que te oferecia droga, enfim. Ou seja, o passado ele pode ser
tanto um bom amigo quanto um amigo ruim. Nosso passado ele pode ser assim. As suas experiências, aquilo que você já viveu, ao invés de te encorajar, pode ser que te assombre, pode ser que te traga medo, pode ser que te deixe, como a gente falou no começo, atolado. E isso acontece especialmente quando os problemas do passado não são bem tratados. E a Bíblia nos mostra várias maneiras pelas quais o passado de alguém pode ter um impacto prejudicial no presente. Então, por exemplo, questões não respondidas. Por que meu tio morreu no auge da carreira dele? Por que meu filho nasceu com essa síndrome? Por que meu pai teve derrame cerebral? E questões atrás de questões, e você não tem especificamente essas respostas. Então, muitas vezes, a falta dessas respostas faz com que eventos perturbadores permaneçam nos inquietando. Em especial, eventos que tiveram um forte impacto nas nossas vidas. E uma das coisas que eu percebo entre os cristãos é que eles muitas vezes preferem reclamar da vida para outras pessoas do que perguntar, do que conversar a Deus a respeito do que acontece. Um exemplo disso foi Abacuque, um profeta. Ele foi um cara que não teve medo de perguntar para Deus. Quando o reino do norte ele já havia sido sucumbido, né? Depois de Salomão, Israel foi dividido entre reino do norte e reino do sul. Do norte ficou conhecido como Israel e do sul ficou conhecido como Judá. Chegou um momento que o do norte já não existia mais porque os assírios invadiram, tomaram e nunca mais veio existir. E antes de Judá depois ser tomado pela Babilônia, tinha um profeta como esse, Abacuque. Ele olhou para o reino do sul, para onde ele estava, e viu que a forma como as pessoas estavam vivendo era semelhante com a do pessoal do norte. E ele, conhecedor das Escrituras, sabia que o Senhor não deixaria aquilo que era. Olha como ele começa o livro dele. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti, violência, sem que tragas salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade. A destruição e a violência estão diante de mim. A luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Quando eu leio essas perguntas, a primeira coisa que me vem à mente, muito mais do que as perguntas em si, é a intimidade que Abacuque tinha com Deus para fazer esse tipo de pergunta. Talvez vocês não saibam disso, mas na posição que eu tenho aqui na igreja, eu escuto reclamação e opinião de todos os tipos. Se você tem um papel de liderança em algum lugar, isso não deve ser diferente para vocês. Um gosta mais de azul, outro gosta mais de verde, um gosta mais de hino, outro não gosta que tenha bateria, um gosta do som mais alto, outro não quer nem que tenha microfone, um acha que nem deveria ter culto. Agora, o ponto aqui é a forma como alguns de vocês fazem isso comigo é proporcional ao nível do relacionamento que vocês têm comigo. Alguns de vocês chegam de mansinho, outros de vocês são bem diretos, bem retos. Saibam que fazer perguntas a Deus com a motivação correta é um ato de reverência e tem a aprovação dele. Mostra como você está interessado em aprender, não somente sobre ele, muitas vezes até de si mesmo. Olha, lembrando de Noemi mais uma vez. Ela disse assim: pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Ela justificando as mulheres que tinham visto ela, e ela falou: não quero mais ser chamada de Noemi, me chame de Azedinha, agora eu sou a Mara. Será que seria diferente se ela, diante de tudo aquele sofrimento, chegasse para Deus e perguntasse: Senhor, eu estou certo? Foi o Senhor que fez a minha vida assim? Seria diferente?
Eu acho que sim. Na verdade, eu tenho certeza disso. Agora, falar do jeito certo com Deus é uma outra pergunta. Falar do jeito certo com Deus me traz a resposta que eu tanto quero, que tanto eu preciso, que eu quero ouvir? Ou Deus responde porque eu falei certo, com a motivação certa com Ele? E a resposta é que nos dias de hoje, dificilmente você vai escutar a Deus de forma audível, como eu estou falando com vocês e vocês estão escutando. Quem quer ouvi-lo, recorre à Bíblia. A mensagem que durante anos ele elaborou e que por meio de dezenas de homens ele supervisionou para que nós tivéssemos, atenção, todas as respostas que precisamos. Não é por menos que a Bíblia é chamada de Palavra de Deus. No Salmo 19, versículo 7, é dito que a Palavra de Deus é perfeita. Um teólogo do século 18 e 19, ele escreveu o seguinte sobre esse versículo. O significado de perfeito é que na Escritura não falta nada para que ela esteja completa. É completa como uma revelação da divina verdade. É completa como regra de conduta. É verdade absoluta. É um guia de conduta inerrante. Não há nada nela que conduz os homens ao erro ou ao pecado. Não há nada essencial para o homem saber que não seja encontrado lá. E a nossa intimidade com Deus é proporcional ao quanto nós conhecemos de Deus. E o nosso conhecimento vem, em primeiro lugar, pelo quanto nós dedicamos para aprender da palavra de Deus. Abacuque conhecia a Deus. E ele ter questionado Deus deveria nos encorajar a fazer o mesmo. Eu estou falando dele, mas diversos salmistas também fizeram isso, porque queriam uma resposta que nem sempre eles tiveram. Quando eles fizeram conscientes de quem era Deus, e de que Deus, como já vimos, não presta contas para ninguém, mas no seu amor, Ele responde a todo aquele que precisa de uma resposta por meio da sua palavra. É interessante pensar no final do livro de Abacuque, se você não conhece, ele diz assim: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Abacuque, quando escreve seu livro, ele sabia: a gente vai se dar muito mal como nação. A justiça de Deus vai vir com a vara. Mas eles mesmo assim sabiam quem era Deus e se alegravam. Alguns do povo de Deus, eles preferiram não dialogar com Deus e eles ficaram com as suas questões entaladas. E pode ser que você aqui seja uma pessoa assim. É possível que em algum momento importante da sua vida, você tenha entulhado as questões no seu coração, ao invés de acreditar que Deus se importaria o suficiente para ouvir. E se isso é verdade, então o passado, ele possivelmente é um inimigo para você. Agora, uma outra forma do passado ser seu inimigo é quando você carrega feridas que não foram tratadas. E assim como eu perguntei para vocês se vocês já ofenderam alguém, eu tenho certeza que também vocês já foram ofendidos por alguém. Alguém já lhe machucou. Eu conheço maridos que foram abandonados por suas esposas, esposas que foram abandonadas pelos seus maridos, filhos que foram abusados por parentes, patrões que maltrataram seus funcionários, líderes religiosos que decepcionaram suas igrejas. Mas existe pelo menos um mito aqui que eu queria compartilhar com vocês, ou comentar com vocês. Quem aqui já ouviu que se você é cristão, então você precisa ser feliz o tempo todo? Já ouviu alguma coisa assim? Cara, se você é crente, bola pra frente.
É só alegria. Como se entristecer fosse pecaminoso. Jesus se entristeceu. O Espírito Santo se entristece. O pecado, ele nos dá razão para ficarmos tristes. Agora, se estamos tristes, nós precisamos ser honestos com nós mesmos. Olha como Davi descreveu o sofrimento dele. Minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Olha a honestidade dele. Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Tristeza não é pecado. É parte da nossa emoção, que inclusive reflete a emoção do nosso Criador. Se acreditarmos na mentira, como por exemplo, que o tempo cura todas as feridas, talvez esse pudesse ser um segundo mito aqui, então as nossas emoções criam marcas negativas na nossa história. Um conselheiro bíblico disse assim: o tempo cura todas as feridas é uma das afirmações mais vazias já feitas. As feridas espirituais podem criar cascas e cicatrizes ao longo do tempo, mas as suas consequências maléficas inevitavelmente continuam a menos que uma verdadeira cura aconteça. O tempo, por si mesmo, nunca pode curar nenhuma ferida de natureza espiritual. Se você é crente no Senhor, lembre-se que não existe mandamento que você precise ficar 100% do tempo alegre. A tristeza faz parte das suas emoções. Você vai chorar a morte de um amigo, você vai se entristecer quando algum plano falhar, você vai ficar indignado quando alguém te trair. Tome cuidado com as mentiras. Use as verdades para tratar as feridas. Um terceiro ponto do passado como inimigo é os problemas não resolvidos. E talvez essa seja a forma mais comum. E um dos resultados de um problema não resolvido é a amargura. Olha como o escritor de Hebreus fala sobre a amargura. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus, nem alguma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. A amargura aqui é comparada a uma planta que cresce com o tempo e depois contamina outros. Uma palavra rude ou até mesmo a falta de um bom dia pode começar esse processo. E claro, às vezes a questão é muito mais complexa do que isso, e a pessoa ofendida ou supostamente ofendida, ela nunca foi conversar com o ofensor. Não muito tempo atrás, eu precisei lidar com isso. Eu recebi uma bronca de um dos meus chefes, mas eu interpretei ela como injusta e insensível. E durante um bom tempo, meu relacionamento com essa pessoa, ela não frutificou. Mas quando meus olhos se abriram e eu enxerguei a minha amargura, eu pedi perdão a Deus. E, gente, como a coisa ficou tão mais leve nessa pessoa. A amargura é extremamente perigosa. Ela divide igrejas, ela separa familiares. Os problemas do passado precisam ser biblicamente resolvidos. Eu vou acelerar aqui. Um outro ponto do passado como inimigo é das escolhas tolas. A Bíblia é bem clara aqui, fala lá em Gálatas 6:7. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E a lição é clara. Se você não quer colher, não plante. Ou se você plantar, você vai colher. E se você não quer, por exemplo, se viciar num conteúdo inapropriado da internet, então não comece. Se você não quiser ter problema com drogas, então não comece. Se você não quiser ter problemas com jogos de azar, não comece.
Não quer ter problema na área da mentira? Não comece a mentir. Agora, isso é tão claro nas Escrituras quanto é claro a influência do diabo. Ele quer nos enganar. Faça o que você quiser. Seja quem você quer ser. Infelizmente, sei que pode ter pessoas aqui que já semearam o que não deveriam ter semeado. Eu conheço Deus o suficiente para dizer que mudar é possível. Mas você precisa ganhar, adquirir a consciência que continuar inevitavelmente lhe trará frutos bem azedos, bem amargos. Mais um, pecados não confessados. Essa é mais uma forma de ter o seu passado como seu inimigo. Pessoas evitam falar do passado e relembrar as suas falhas, porque elas sabem que devem perdão para alguém. E olha, nós somos bem criativos para não pedir perdão para alguém que nós precisamos pedir perdão. Quem aqui se lembra do que Adão disse quando Deus foi lá e o confrontou? O que ele falou? Foi a mulher. Foi a mulher. Foi a mulher que sumiu. Foi a mulher. A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Gênesis 3:12. Agora, pense um pouquinho no significado disso. Adão, olha, foi a mulher. O quê? A mulher te deu um golpe de judô, abriu sua boca e enfiou o fruto para dentro da goela? Óbvio que não. Diretamente ele apontava para Deus, para a mulher que tu me deu. Também. E, infelizmente, a mulher também não foi assim com a resposta tão santa, né? Por quê? O que ela respondeu? Eu fui enganada, fui enrolada. A serpente é a culpada nessa história. Quantas vezes você já culpou alguém com isso? E eu não tenho dúvida de que vocês e eu já fizemos isso mais vezes do que nós pensamos. E por fim, o último ponto que eu quero ver com vocês é o de lições não aprendidas. Na nossa história, na nossa experiência de vida, há muitas lições que Deus queria que nós tivéssemos aprendido, mas por alguma razão nós ainda não aprendemos. E isso é um inimigo, isso é o passado como nosso inimigo. E se você conhece o personagem Bart Simpson, né, é um episódio, um programa da TV americana, ele começa todo o programa, quando começa ele escrevendo alguma frase na lousa, repetindo ela diversas vezes. Provérbios 26:11 diz: como o cão volta ao seu vômito, assim o insensato repete a sua insensatez. Quando não aprendemos lições valiosas do passado, criamos buracos nos nossos caminhos. Os hábitos ruins, equivocados, errados do passado se tornam extremamente perigosos. Pense no camarada que recebe o seu salário e vai direto para o bar. Ele negligencia a sua família, a sua própria saúde, o seu relacionamento com Deus. Pense na mulher que recebe o seu salário e já sai direto para alguma loja, não quer nem saber quanto custa o sapato ou a bolsa, ela negligencia a sua família, o bem-estar dos seus próximos, o seu relacionamento com Deus. Quando não aprendemos com os erros do passado, nós cultivamos hábitos que se tornam escravizadores. Pense no adolescente que não aprendeu que o hábito de fumar é prejudicial à saúde. Pense na garota que investe dia após dia em estratégias de conquistar garotos e com eles se relacionar sem compromisso algum. Pense no funcionário que na sua primeira semana de trabalho ele começa a levar ele leva um clipe para casa. Na segunda ele leva umas folhas de sulfite. Depois ele já começa a roubar o seu patrão usando o seu tempo de serviço no Instagram, no Facebook. Nós chamamos os hábitos que escravizam de vícios.
O nosso tempo aqui já passou um pouquinho, mas eu quero deixar aqui na tela com vocês, talvez para reflexão pessoal. Eu quero ler, depois disso a gente ora, e você pode pensar nessas coisas, tanto agora quanto em casa. Mas você já falou com Deus a respeito dos eventos dolorosos que você já teve na sua vida? Talvez que esteja atento para que não seja algo do passado e seja algo com o inimigo. Como esses eventos do seu passado afetam hoje a sua vida? E você estudou a palavra de Deus ou buscou ajuda a conselheiros para encontrar respostas por parte de Deus? Você tem problemas não resolvidos com pessoas de sua vida? E se sim, com que frequência essas coisas voltam à sua mente? Há lições que você deveria ter aprendido, mas que ainda não aprendeu? Sabe? Eu diria que é mais difícil. Se não aprendeu, talvez a gente não sabe que tinha que ter aprendido. Talvez por isso, mais uma vez, a importância da igreja e da transparência, honestidade, sensibilidade e tantas outras coisas que a igreja pode oferecer. Porque quem é que vai te dizer que tal atitude sua foi egoísta, ou que tal atitude sua foi arrogante, ou que tal atitude sua foi desaprovada? Senão aqueles que conhecem que essas coisas estão erradas. Bem, na próxima semana a gente começa por aqui. O seu passado pode ser um de seus melhores amigos. Senhor, muito obrigado por estarmos juntos, obrigado por pensar nessas coisas, obrigado, Pai, porque o Senhor nos ajuda a refletir e avaliar o nosso passado com as lentes da Tua Palavra, com o Teu caráter. E eu te peço, Pai, para que isso se torne uma bênção em nossas vidas. E para cada um de nós que de alguma forma sofre com decisões erradas, com problemas não resolvidos e tantas outras coisas, Pai, que possamos pensar nisso e pela graça do Senhor, no poder de Jesus, a gente resolva, Pai, para continuarmos nossa caminhada aqui, louvando ao Senhor e desfrutando da Tua criação. Apesar de não sermos perfeitos, apesar de constantemente nós pecarmos contra o Senhor. Graças a Cristo, temos o perdão para que a gente continue sorrindo e esperançosos, Pai, para aquilo que nos aguarda. Agora sim, em nome de Jesus. Amém.